Glória sea dada al Señor. Mis hermanos, nosotros estamos en una serie de predicación acerca del tema sabiduría a lo largo de este mes. Y esta mañana me gustaría hablar con vosotros acerca de la sabiduría en las palabras. Vamos ponerse sobre los pies, por favor. Los que portan Biblia, ¿dónde está su Biblia, su teléfono, su tablet, su rollo de papiro, alguna cosa que pueda leer el texto? Ábrala en Provérbios, capítulo de número 18 y versículo de número 21. Provérbios 18, 21. Yo tengo en mis manos la nueva versión internacional y como he dicho a vosotros al principio, hablaremos acerca del tema sabiduría en las palabras. Hoy estamos teniendo un culto un poco distinto porque sentimos la falta de los jóvenes, ¿no? Siempre están aquí con nosotros y están ahí en el campamento juvenil, están en 25 personas ahí. Hay un grupo de hermanas que también están en Madrid participando de la conferencia con las mujeres en nuestra iglesia SED en Retafe. Y también echamos de menos nuestras hermanas. Hermana Rosana está predicando la palabra del Señor y un grupo de hermanas está les acompañando. Entonces tenemos al menos 35 hermanos aquí de la congregación que hoy están fuera. Pero nos alegramos porque sabemos que estão aí haciendo la obra del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos encontraron Proverbios 18, 21? En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes le aman comerán de su fruto. Vamos leer todos juntos en esta traducción que tengo aquí en la pantalla. A la de una, a la de dos, a la de tres. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosotros te alabamos e te damos gracias por todo lo que hizo hasta este momento en este lugar, por tu presencia, por tu gracia, por tu unción. Pero yo te pido, Señor, que una vez más venga a hablar con cada uno de nosotros por medio de la autoridad de tu palabra. Llena nuestra mente y corazón de tu palabra y que esta palabra provoque en nosotros cambio, mudanza, transformación. Es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, sentados por favor. Mis queridos hermanos y hermanas, no menospreciemos o no menospreciamos el gran poder de las palabras en nuestras vidas. No menospreciamos el gran poder de las palabras en nuestra vida. Las palabras tienen un poder increíble. Las palabras pueden motivar, animar, pero también pueden destruir. Ese es el poder de las palabras. El texto que nosotros leemos al principio habla que en la lengua está el poder de vida y muerte. Por tanto, es fundamental, escuche que voy a hablar, es fundamental examinar a nosotros mismos la forma en que nosotros estamos utilizando las palabras. Entonces, esta predicación es una predicación de autoexamen. Mientras yo estoy ministrando los puntos y los versículos, yo tengo que confrontarme con la palabra. Déjame te decir una cosa, si usted busca una religión cómoda, confortable, esta religión no es el cristianismo. Porque el cristianismo es una religión de confronto. La palabra viene para confrontar nuestras actitudes y esta mañana en especial nuestras palabras. Y si usted identificar que alguna cosa necesita mejorar, busquemos del Señor sabiduría para utilizar la lengua de manera adecuada. ¿Cuántos están conmigo? Digam amén. Hasta porque, hermanos, el texto que nosotros leemos, 18 ao 21, dice que nosotros comeremos el fruto de cada palavra que sembramos. Estou contextualizando o texto, ok? Nosotros vamos comer el fruto de las palabras que nosotros sembramos. Então, ao final, isto vendrá sobre nosotros e em contra nosotros ou a favor de nosotros,
dependendo de como nós outros vamos utilizar a língua. Agora, o que diz a Bíblia acerca de como devemos utilizar as palavras? A Bíblia é um livro tremendo, irmãos, porque há instrução para todas as áreas da vida. E também há instrução de como devemos utilizar as palavras de forma sábia. Sim, mas é muito genérico, não? De dizer, vamos ser sábio a la hora de hablar. Então, o que é ser sábio em la hora de hablar? A Bíblia é específica. E me gostaria, os que portam Bíblia e podem acompanhar-me, os que não portam sua Bíblia, temos aqui na pantalla, acompanhar-me com alguns textos. Por exemplo, Provérbios 17, 28. Claro que é impossível falar de sabedoria sem ler Provérbios, não? Provérbios, capítulo 17 e versículo 28. Diz assim o texto, que hasta um nécio passa por sábio se guarda silêncio. Se lhe considera prudente, se cierra a boca. Às vezes, irmãos, as melhores palavras é não dizer nada. Porque em el silêncio, hasta um nécio se passa por sábio. Eu tenho uma técnica. Quando estou escutando uma pessoa dizer falar de alguma coisa que eu não hago a mínima ideia de lo que é. Me quedo com a boca cerrada e vou confirmando com a cabeça. E a gente diz, está entendendo todo. É um gênio el chico. Não? Não, é que não tenho que falar acerca do tema. Não tenho conhecimento acerca do tema. Então, é melhor callar. Seguro que vosotros conhecem alguma pessoa assim. Claro que não eres tu. Você conhece alguma pessoa que eres assim, que sabe de tudo, é experto em tudo, tem conhecimento de tudo. Você habla sobre política, é um gênio em política. Habla acerca de educação, maneja todo. Habla acerca de cristianismo, islamismo, hable lo que hable. El hombre ou a mulher é um gênio. Lo que pasa é que essas pessoas, muitíssimas das vezes, hablam tonterias e passam por nécio. Então, se diz na Bíblia que hasta um nécio se guarda silêncio, se cierra a boca, pode sair por sábio. Então, quizás nós estamos buscando sabedoria para utilizar as palavras, e às vezes a sabedoria está em el silêncio, em solamente quedar-se callado. Amém? Agora vamos a Santiago 1:19. Mira lo que dice Santiago 1:19 y el versículo 20, ¿ok? Santiago 1:19 hasta el 20. Mis hermanos, tenham presente isto. Todos devem estar listos para escutar e ser lentos para hablar e para enojar-se, pois a ira humana não produz a vida justa que Deus quer. Então, a recomendação bíblica para nós que está em Santiago é, mis hermanos, vosotros devem estar sempre listos para escutar e ser lento para hablar, em el sentido de tardar para hablar, escuchar primeiro e depois hablar. Eu sempre digo, quando predico acerca deste tema, que quizás, por isso, Deus nos hizo com 2 ouvidos e uma boca, não? Para ouvir mais e falar menos. Imagina se você tivesse 2 bocas. Não, é impossível, não? Impossível, porque as 2 iam querer falar a menudo, uma ia pelear com a outra, é impossível, não? Pero o Senhor, em sua infinita sabedoria, nos hizo com uma boca e 2 ouvidos, para que aprendamos a ouvir. E sabe, hermanos, que muitíssima gente está buscando pessoas que possam escuchar. Eu, como pastor, te hablo que grande parte de la consejería en la oficina de la iglesia ou em um café, como é costumbre aqui em Málaga, é mais escuchar que hablar. Porque a gente diz, pastor, eu quero hablar contigo. E quando chegam aí, elas querem ser escuchadas. Elas querem hablar e querem que eu esteja atento. E às vezes não necessito falar praticamente nada. E a pessoa diz, está bem, pastor, já estou feliz. Não? Já necessitava era alguém para escutar. Porque todos temos de todo para falar. Por quê? Vivimos em la época
de la información. Ahora tenemos Google ya está antiguo, ahora tenemos GPT, yo creo que, no sé cómo se pronuncia en español, no, ChatGPT. É só você perguntar aí, contesta todo, a inteligência artificial. Então, nos tornamos um expert em quase todas as coisas, não? Porque aqui está toda a informação. O pastor está predicando, disse alguma coisa e vamos ao Google para confirmar se a predicação está correta, se ha dado a informação correta. Então, há opinião sobre todo. Incluso em Espanha há esta cultura de dar opinião sobre todo. A mim me encantam os programas, e já falei por vosotros, os programas por las mañanas que passam aqui em los canales de Espanha, que são os programas como Ana Rosa e outros, não? E me encantam os tertulianos. ¿Sabe por que me encantam os tertulianos? Porque eles têm opinião acerca de todo. E são expertos em todo. Os homens preguntem o que preguntem, sempre há uma opinião. E a capacidade de escuchar e a capacidade de ouvir cada vez está menos, hasta porque não temos paciência para escuchar. E eu hablo primeiro de mim, que sou muito ativo. Para mim, o WhatsApp, el 2,0 já está um pouco lento para algumas vozes. Então, para mim, já poderia ter um 2,5, porque ponemos aí, não, uma velocidade tremenda. E eu creio que nos próximos anos a velocidade aumentará, porque nós somos a geração del microondas, não somos a geração del horno a lenha. Bueno, há alguns aqui desta gente, pero não hace falta, não hablemos. Somos a geração del microondas, as coisas rápidas, de la comida instantânea, todo al momento. Isso nos quita a capacidade de escuchar, porque exige de nós paciência. Sempre queremos hablar, pero a exortação bíblica de Santiago é: mis hermanos, tenham presente isto, todos devem estar listos para escuchar. Quantos estão me escutando? Amém? Provérbios 15, 23. Mira o que diz Provérbios 15, 23. Capítulo 15 e versículo 23. Es muito grato dar a resposta adequada, e mais grato aún quando es oportuna. Casi a todos nosotros nos gusta dar uma boa resposta. Nos quedamos hasta assim felizes quando vamos e temos a oportunidade de dar uma boa resposta, de contestar como pensamos que deveríamos contestar, uma resposta adequada. Pero mais que adequada, esta resposta deve ser oportuna. É o local adequado, é o momento, ou melhor, oportuno, é o local oportuno, é o momento oportuno, a atmosfera é oportuna, porque isto cambia todas as coisas. Então, não se preocupe solamente em dar respostas adequadas, pero se são oportunas, porque muitas vezes, eu sempre hablo, muitíssimas delas vezes, os irmãos já me hablaram, não hace falta hablar isto, pastor, pero sigo hablando. Muitas vezes, hablamos, que me voy por outro lado e me saio de onde estou, não? Pero volveré, não? Hablamos e nos quedamos contentos com a resposta que damos, pero há que pensar se esta resposta ha dado o resultado que nós outros pensamos que daria. Ou seja, uma coisa é quem disse, outra coisa é quem escute. De nada vale nós outros contestar se a pessoa que nos está escutando não ha entendido ou não chegou a informação da mesma forma a seus ouvidos. Isso tem que ver com o momento oportuno com que nós outros utilizamos as palavras. Quizás você esteja com a razão. Diz, pastor, pero eu tenho a razão. Sim, e a resposta é adequada, pero quizás não foi oportuna. Por exemplo, se eu tenho alguma divergência com algum líder aqui da igreja sobre alguma coisa, e eu desde aqui da plataforma lhe dou uma resposta adequada, é correta a resposta, ele está fazendo algo que não estava bem, pero é oportuno, em el momento da predicação, eu parar a predicação para chamar a atenção de um líder da igreja, é oportuno, irmãos? Não, não é oportuno, aunque a resposta seja adequada. Quantos estão comigo? Amém. Certifique se a pessoa que está cerca de você está com os dois olhos abertos e desperto, por favor. Provérbios 13, 3.
Provérbios 13, 3. Mira que texto tremendo. Provérbios 13, 3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de lábios provoca su ruína. Eu digo que el que ponga a tradução Reina Valera deste texto, só porque há uma palavra distinta que me gostaria de explorar e pensar com os hermanos, não? Diz que el que refrena su língua protege su vida. E eu digo que protege mais que a vida, os dientes também às vezes, não? Guardar a língua é bueno para proteger os dientes e a língua e a vida, melhor, não? Porque a mala resposta desperta a ira, e nós vamos falar acerca disso, desperta a ira em la outra persona. Pero dice que el ligero de lábios provoca su ruína. Não é outra persona que está provocando su ruína, é a própria persona que com suas palavras está abrindo sua sepultura, que está lhe levando a la ruína. Há pessoas, hermanos, que não necessitam do diabo para destruir sua vida, elas mesmas com suas próprias manos, já têm esta capacidade, porque falam palavras que ao final são sembraduras, que depois elas mesmas comem o fruto desta mesma sembradura. Pero Santiago, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que muito abre sus lábios tendrá calamidade. Mira que o texto aqui habla de vida em el sentido espiritual del alma, porque dice a Bíblia que não deve salir nenhuma palavra de la boca de um creyente que não seja para la edificação. Por exemplo, um creyente não habla palavrota. Se você conhece algum creyente que habla palavrota, não sei, quizás não viva de acordo com o evangelho. E eu imagino que não exista. Será que existe, irmão? Mira como estão com uma cara assim, não existe, né? Seguro que não. Santiago 3:13, já falei, não? Não. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Mira o que disse. Santiago 3:13. Quem é sábio e entendido entre ustedes? É uma pergunta. Quem é sábio e entendido entre ustedes? Que lo demonstre por su buena conduta, mediante obras hechas com humildade, que lhe dá sabedoria. La sabedoria não é demonstrado solamente em palavras, pero la sabedoria também é revelada em la conduta, em la maneira de portar-se, incluso quando estamos bajo a uma situação de estresse, bajo a uma situação de confronto. É fácil utilizar a sabedoria quando todo va bem, quando todo está tranquilo. Pero ser sábio em meio a uma peleia, em meio a uma contenda, em meio a um problema, não? É o grande reto. Então, como identificar um sábio? E se eu estou sendo sábio? É entender se eu como, pode quitar todo aqui para mim da plataforma, só deixa para a igreja, por favor. É se eu posso demonstrar esta sabedoria em minha conduta, em la maneira que eu atuo para com as pessoas. Además, o texto que acabamos de ler, hermano, me he entendido errado, equivocado. É para quitar o fundo musical para a igreja, não minha voz. ¿Vale? Aqui tem o fundo musical de aqui para mim, por favor. Aqui, da plataforma. Aí. E abre uma vez o microfone para mim aqui agora. Senão, me quedo sem a voz. Então, se diz o texto que mediante obras hechas com humildade, que lhe dá sabedoria. Graças. Que lhe dá sabedoria. Então, a humildade é uma característica de las personas sabias. As pessoas sábias são humildes. Todo arrogante é falto de sabedoria, porque a sabedoria se revela em ser humilde com as pessoas.
Um sábio não necessita estar saindo aí dizendo para as pessoas que é sábio, porque um sábio não diz que é sábio. É as pessoas que miram para ele e notam que em suas palavras e condutas há sabedoria. Amém? Provérbios 15. Vamos Provérbios 15 e versículo 1. Provérbios 15, versículo 1 e 2. Vamos ler el 1 e 2. Diz que a resposta amable calma el enojo. Sabe, hermanos, eu estava estes dias em Mercadona haciendo as compras, como todos, casi vosotros, e eu estava em la cola, e ha sonado, la chica ha dicho, bueno, hemos abierto la caja tal, que pasen por orden de cola. Bueno, havia 2 colas, eu e o Senhor, seríamos os próximos, não? E se queda a dúvida, às vezes, quem é o primeiro, então, da próxima cola, não? Porque os 2 eram o próximo de las que estavam. Então, como estava a meu lado, eu passei. Mas eu percebi que o Senhor se quedou muito enojado, muito enojado. Pero não falava para mim, falava para sua esposa, para que eu escutasse, não? Então, eu girei para trás e disse para ele, passe. Ele se quedou assim, não, disse, hombre, passe. ¿Por quê? Porque é a única forma de acalmar o enojo. E ele passou, se quedou murmurando um pouquinho assim, aunque eu deixei passar, né? Pero era a única forma de acalmá-lo, porque eu he visto que estava com muitíssima prisa, estava aí falando coisas, passe, já está, hombre, um a mais, um a menos, chegamos todos ao fim. Não? Então, quando nós damos respostas calmas, sem gritar, sem levantar a voz, eu não sei se em la casa de vosotros tem o costume de gritar, pero não deveriam. O esposo nunca deveria alçar a voz para sua esposa e vice-versa. Hasta mesmo com os filhos devemos ter cuidado com isso. ¿Por quê? Porque a resposta calma acalma o enojo, pero la agressiva echa leña al fuego. E às vezes eu vejo que algumas pessoas têm necessidade de echar leña em el fuego. Quantos de vosotros já assistiram uma peleia dentro do autobús? Quantos? Quase todos nós outros, não? Uma peleia dentro do autobús. Me recordo que a última foi por causa de uma mascarilha, aún na época da pandemia. E havia um senhor que era el que promovia a peleia, porque ele invitava as outras pessoas para participar da peleia, porque ele dizia assim, eu estava sentado, muito tranquilo, e a gente aí peleando, ele dizia, mira, não é verdade? Não é verdade que há que ser assim? E chamava o outro, e disse, esse homem está louco, ele quer que todos nós outros entramos em la peleia para cada um dar sua opinião, este autobús vai correr fuego. Então, eu he visto que a ele havia uma preocupação que mais pessoas participassem da peleia. E pessoas que estavam aí com seu auricular, escutando sua música, indo para seu trabalho, que não faziam parte. Quem somos nós outros? El que calmamos a contenda com respostas amáveis ou que com respostas agressivas não ponemos lenha ao fogo? Diz que a língua de los sábios destila conhecimento. La boca de los necios escupe necedades. Então, é por meio de las palavras que nós revelamos quem somos nós ao final. De nada vale portar-se aqui na igreja como santo homem e mulher de Deus, e em casa e em el trabalho como um necio, porque isso é solamente uma vida de aparência e religiosidade. Colossenses 4 e 6. Mira o que diz Colossenses 4 e 6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Assim sabrán como responder a cada uno. Porque isso faz parte da sabedoria divina. É saber como responder a cada uno. Porque cada pessoa, hermanos, recebe a mesma resposta de uma forma distinta. La respuesta, el emisor de la respuesta es el mismo,
pero el receptor de las respuestas son distintos y las personas son distintas. Por isso, há hijos que nós damos uma ordem mais direta, porque é a maneira de entender. Há outros que quanto mais direto é, pior é. Necessita contornar a situação. Então, cada pessoa exige uma resposta distinta. ¿Por quê? Porque veniram de uma educação, de uma cultura, por exemplo, mais dura, mais militar. Então, estas pessoas entendem um linguagem duro, direto. As pessoas que serviram ao exército vêm de uma família militar, tiveram uma educação muito rígida, têm uma forma de comunicação mais direta. O que pode ser para outros uma forma bruta de dizer, para outro é uma forma sincera de dizer. Por isso, pedimos ao Senhor sabedoria para que em nossa conversação nós sepamos contestar a cada um. Difícil este tema, não? Pero que o Senhor nos dê sabedoria. Efésios capítulo 4, versículo 29 é o último texto antes da conclusão. Efésios capítulo 4 e versículo 29. Mira o que diz a palavra do Senhor. Evitem toda conversação obscena. Por el contrário, que suas palavras contribuam a la necessária edificação e sejam de bendição para quienes escutam. Evitem, hermanos, conversações obscenas. Em seu trabalho, em el instituto, na escola. Não participe de grupos onde a conversação não tem que ver contigo e com a fé que declara seguir. Tu não eres obrigado a participar. Às vezes somos obrigados a escuchar, não? Porque as pessoas estão muito cerca, falando as piores tonterias cerca de nós. Pero tu, como um creyente, se não tem nada de bueno para aportar, então seria melhor callar-se e negar-se a participar de conversações que não edificam e não alabam o nome do Senhor. ¿Sabe por quê? Se você participa, quando abrir a boca para falar acerca de Jesus, as pessoas não irão te respeitar. Não terá autoridade para falar acerca de tu Deus, porque eles não servem ao Senhor, porque não são crentes, pero esperam que você sirva, porque lo és. Eles não esperam, nós não esperamos nada de eles, pero eles esperam todo de nós. Então, evitem estas conversações. Há ambientes e há diálogos e há conversações que não são ambientes para creyentes, porque não edificam, não tem nada a ver com a palavra do Senhor, e a palavra de um creyente deve ser sempre uma palavra de bendição para os que escutam. Quantos aún estão comigo? E eu termino agora, a título de conclusão. Quero fazê-los recordar de um personagem bíblico por nome Isaías. Quantos conhecem a história de Isaías? Amém? Vosotros recordam Isaías capítulo 6, onde ele tem aquela poderosa experiência com o Senhor. E quando o Senhor chama a Isaías para cumprir seu ministério, esse texto, se a irmã quer poner, está em Isaías capítulo 6 e versículo 5, para que os irmãos possam então se acompanhar o que estou dizendo. Então, quando o Senhor chama a Isaías para cumprir a obra, em Isaías 6 e 5, ele grita, ele diz, então se gritei, ai de mim que estou perdido. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e vivo em meio a um pueblo de lábios blasfemos. Isaías reconhece que em este momento estava incapacitado para desarrollar a obra para a qual o Senhor havia chamado, porque tinha um problema com sua língua, com sua boca, porque ele dizia, mis lábios são impuros, eu estou habitando em meio a um pueblo blasfêmios. Mira o que diz o texto, e não obstante mis ojos, claro, esta outra parte, quedamos com esta. Então ele diz, não obstante aún mis ojos han visto o Senhor, pero eu sou impuro, eu tenho um problema aqui, e necessito solucionar este problema. Diz o texto, então se que o anjo del Senhor toca em seus lábios, purifica seus lábios. E a partir deste momento, então se Isaías se sente preparado, melhor preparado, para desarrollar a obra a qual o Senhor confiou a ele. Se esta manhã você identifica que
não está sendo el suficiente sábio em las palavras, se em el trabalho, em el instituto, dentro de su hogar, em la maneira com que se dirige a su padre, a sus hijos, a su esposa e esposa. Confesse a Deus como Isaías. Reconozca e disse: Senhor, eu estou como Isaías, mis lábios estão impuros, porque de meus lábios saíram palavras que não deveriam sair, que não edificam, que não glorificam a su nome. El camino para la transformação, el camino para la restauração é la confissão. É a confissão sincera, é o reconhecimento delante de Deus que eu necessito melhorar em este tema. E eu quero te invitar a ser a mesma oração del salmista. Pode poner-se sobre seus pés, por favor. E a oração está em Salmos 141. Não necessita abrir com tu Bíblia. A irmã vai poner aqui para nós. Salmos 141, verso 3. Salmos de número 141, verso 3. Diz assim: Senhor, põe-me em la boca uma sentinela, guardia. Eu estou com esta tradução? Sim, sentinela. Guardia a la puerta de mis lábios. Essa foi a oração do salmista. Disse: Senhor, põe em minha boca sentinela, vigia, para guardar minha boca, para guardar mis lábios. Oh, hermanos, hay una canción que yo me acuerdo que cantaba desde niño en la iglesia, aún en Brasil, que dice: tu palabra escondi, guardada en mi corazón, para não pecar contra ti. Minha oração é que esta palavra que foi ministrada esta manhã seja guardada em tu coração. Que esta palavra não volverá vazia, antes de cumprir o propósito para o qual o Senhor preparou. Guarda esta palavra em tu coração. E todas as vezes que for sair de tu boca palavras que não edificam, que não glorificam o Senhor, que não são de bendição para a vida de outras pessoas, que o Espírito Santo que habita dentro de ti te traga a correção. A correção. E te diga: Senhor, há guarda em minha boca. Há sentinela em minha boca, em meus lábios, que me impide de falar palavras que não glorificam ao Senhor Jesucristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Cerre seus olhos. E quizás sua oração seja uma oração como a de Isaías. Não importa. Haga uma oração sincera perante o Senhor. Senhor, tu palavra foi ministrada esta manhã. E tu palavra é poder para transformar a mente e o coração do homem. Eu não puedo, pero dice tu Bíblia que o Espírito Santo é quem convence o homem del pecado. Por isso, Senhor, haz-nos reconhecer que algumas vezes as palavras que saem de nossas bocas não edificam, não traem vida e esperança, pero são de tristeza e maldição. Algumas vezes escandalizam tu nome, porque são palavras declaradas, Senhor, cerca de pessoas que não te sirvem e esperam que de la boca de creyente saiam palavras que glorifiquem a tu nome. Por isso eu te pido, assim como o Senhor hizo com Isaías, toca em nossos lábios, queima com o fuego santo de tu Espírito Santo toda palavra impura que não glorifica tu santo nome, Senhor. Põe em nossos lábios, em nossa boca, Senhor, sentinela, guarda, para que de nossa boca venham sair palavras que glorifiquem, adorem e exaltem a tu nome, Senhor. Que sejam motivos de alegria, de júbilo e de celebração, Senhor. Em el nome de Jesus, que sejamos sábios em utilizar as palavras para a glória de tu nome. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir.